Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Edivan chegando para que nós possamos continuar nossa viagem na história da filosofia. E hoje a gente vai falar sobre um grande personagem da história do pensamento ocidental, né, que teve uma grande importância na construção do pensamento, né, e que serviu de legado histórico, né, para toda a história da filosofia no mundo inteiro. Então, a figura hoje que a gente vai falar um pouco é sobre Platão, o grande discípulo de Sócrates, que a gente falou e conversou na aula passada. Tá? Então, no primeiro momento, você vai observar, né, a importância de Platão a partir que ele traz, né, uma nova dimensão dos estudos e na busca pela aquisição do conhecimento. Porque, veja, se os primeiros filósofos, né, eles eram investigadores da physis, né, da busca pelo princípio originário, como a gente já viu, se Sócrates, que também estudamos, né, e os sofistas, eles trouxeram a reflexão, né, agora para o patamar da figura humana e sua conduta, Platão ele vai se destacar porque ele vai trazer também um diálogo proposto para esse ser humano, mas só que agora essa investigação também ele propõe para além de uma realidade, né? Não seria no domínio mais do mundo, além do domínio do mundo sensível, vamos assim colocar, tá? Platão levou ao limite suas reflexões e ofereceu à história da filosofia aquilo que ficou conhecido como a doutrina das ideias. Tá? Então isso vai ser discutido mais adiante. Antes disso, é interessante que você entenda o contexto histórico de Atenas daquele período, assim como trabalhamos, né, na época de Sócrates, um ambiente de extrema efervescência cultural, de diálogos, a força da política, da democracia e das instituições. Né? Isso é algo que influencia decisivamente no pensamento filosófico político, né, de Platão. Ele foi o discípulo mais famoso de Sócrates. Aliás, tudo que a gente sabe sobre Sócrates, né, a gente deve aos escritos de Platão. Ele foi o fundador da academia, né, o nome da escola que ele fundou, né, e o nome desse, referente à academia é porque o espaço onde aí aconteceu os ensinos de Platão é porque teria pertencido, segundo a mitologia, ao herói Academos. Né? Lá ele realizava o ensino, né, que na história da filosofia, né, chama a atenção do ensino exotérico e o ensino exotérico. Né? Qual seria a diferença? O exotérico era destinado a qualquer pessoa que chegasse na academia para estudar filosofia. Já o exotérico, ele era o curso de filosofia mais ligado aos iniciantes, aqueles que estavam chegando para aprender sobre filosofia. Ele escreveu, né, a sua forma de escrita era através dos diálogos e sofreu uma grande influência de Heráclito e Parmênides, tá? Que a gente estudou isso enquanto viu os famosos pré-socráticos. Tá? Nesse sentido, ele desenvolveu a famosa teoria das ideias, né? A doutrina das ideias. E essa teoria das ideias para Platão seria como se fosse o caminho para o conhecimento. E ele dizia que existia, por exemplo, um mundo sensível e um mundo inteligível. Né? E esse mundo sensível constituía, em primeira etapa, porque nós temos o domínio das sensações e das impressões. Mas só que isso é enganoso. Né? Você tem apenas uma opinião, que ele chamava de doxa. Né? Os sentidos podem ser enganosos. Ele não acreditava nos sentidos. Para ele, a esfera era a segunda etapa, a esfera mais importante, que era a esfera racional, da sabedoria. O conhecimento, aquilo que chamava de sofia. Né? Através de um método dialético, é que se estabelecia o diálogo e a contraposição de ideias fazia com que o indivíduo chegasse ao conhecimento, sempre estabelecendo essa diferença entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Tá? Esse era um primeiro caminho para a busca do conhecimento segundo Platão. Ok? Por hoje a gente fica por aqui e no próximo encontro nós conversaremos novamente sobre outros conceitos importantes de Platão.